Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iremos falar sobre a história da fotografia. Mas o que é fotografia? Qual é a sua definição? Fotografia nada mais é do que a fixação de uma imagem de forma inalterável, ou seja, a gravação da luz e os seus contrastes. Isto é uma das definições de fotografia. Mas quem foi o primeiro homem a realizar um registro bem-sucedido da fotografia? Foi um homem chamado de Niepce, um francês, em 1793. Quando ele conseguiu fazer o seu primeiro registro, o seu processo ainda não estava bem aprimorado. De 1793 a 1826, Niepce melhorou os seus processos para a fixação da imagem. A técnica utilizada por Niepce foram utilizados os seguintes materiais: uma placa de estanho coberta por derivados de petróleo fotossensíveis e o betume da Judéia, com a mistura de óleos para fazer a fixação da imagem. O tempo necessário para a fixação dessa imagem era de 8 horas de exposição dessa placa ao sol para que a imagem fosse gravada. O nome dado para a primeira fotografia foi heliografia, ou gravura com a luz do sol. Niepce morreu em 1833, deixando um sucessor chamado da Guerra, um dos homens mais importantes para a popularização da fotografia que nós conhecemos nos dias de hoje. A fotografia, ela não era colorida como nós conhecemos hoje, e sim era preta e branca, pois ainda não existiam técnicas suficientes para a realização da foto como nós conhecemos. Da Guerra, ele resolve então popularizar o conhecimento, fazendo o estudo público. Desta forma, e em 1837, estava pronto a primeira câmera fotográfica conhecida na humanidade, que é a Daguerre Optical, um produto em que foi fabricado em escala, tornando-se um dos produtos mais desejados por todos os cantos da Terra, mas que se tornou símbolo de status para a elite. Como ainda era um produto de difícil manuseio e não era fácil de ser utilizado, não foi popularizado neste momento. Agora, existe um processo de comercialização que foi utilizado. Como nós sabemos, de 1793 a 1826, Niepce melhorou seus processos, mas ainda não era o suficiente. Quando Daguerre resolve fazer essa popularização, ele então identifica nessa data de 1837 que precisaria usar uma placa de cobre para fazer essa produção em escala. O produto utilizado para essa fabricação em escala foram os seguintes materiais: uma placa de cobre com prata tratada com o vapor de iodo, revelando assim a imagem latente e expondo a uma solução de mercúrio, aquecido e depois embebecido a uma solução salina ou o sal de cozinha, para que essa imagem fosse fixada. O grande avanço da Guerra foi o seguinte: no início, a placa precisava ficar exposta 8 horas contínuas ao sol para que a imagem fosse revelada. Agora, essa reprodução ela passa a ser feita em 30 segundos. Outros 2 homens foram importantes para a popularização da máquina fotográfica ou da fotografia nesse tempo. Um deles era William Towers, o criador do negativo, e o segundo era chamado de Frederick Scott Asher, o homem responsável por criar o papel especial para a realização da fotocópia como nós conhecemos. Em 1848, ele inventou o Colloidus Humidum, uma solução de éter, álcool e nitrato de celulose
possibilitando assim que a imagem retida no negativo pudesse ser transposta para este papel, fazendo assim a fotografia como nós conhecemos nos dias de hoje. O que nós precisamos ficar atento é: essa história é muito importante, mas nós aprendemos algo com ela. O que nós aprendemos? Que conhecimento não foi feito para ficar retido, ele foi feito para ser compartilhado. Niepce, ele durou 33 anos para conseguir evoluir os seus processos, mas da guerra, com a popularização do estudo, com uma equipe multidisciplinar, ele conseguiu fazer uma evolução grande e aprimorar os processos de forma que ele pudesse ser passado por várias pessoas, ou para que muitas pessoas pudessem utilizar desse recurso e as suas memórias e imagens pudessem ser gravadas através da câmera fotográfica. Apesar de ainda ser um produto utilizado pela elite, esse foi um grande avanço tecnológico da fotografia para a popularização desse produto que nós conhecemos nos dias de hoje. Conhecimento não é feito para ficar engavetado, ele é feito para ser disseminado, ele é feito para ser compartilhado. Outro que nós aprendemos: com equipes multidisciplinares, nós alcançamos os resultados de forma mais assertiva, mais rápida, de forma a concluir os processos com agilidade e com praticidade. Fiquemos atentos. A tecnologia evolui rapidamente nos dias de hoje. Não é tempo de ficar de braços cruzados. Mexam-se, evoluam, criem equipes disciplinares e façam com que o conhecimento que vocês tenham sejam disseminados para que todos possam utilizar e assim alcançar os resultados de forma mais rápida. Obrigado, deixe o seu like. E essa história continua com a evolução da fotografia chegando nos dias da Kodak e nos dias de hoje. Obrigado, boa tarde ou boa noite.